Olá você que me acompanha neste canal ou neste perfil. Estou aqui para analisar e vou analisar o vídeo Romanos 1, estudo a ira de Deus contra o pecado. Opa, tá bom a dicção hoje. Bíblia explicada. Bom, porque eu peguei esse vídeo, como chama? Em específico. Porque como ninguém foi ainda capaz de refutar os meus textos em defesa dos LGBTs, então vou sempre tentar ver de cada líder religioso, não vou pegar só dele não, de cada líder religioso sobre o mesmo texto, o mesmo capítulo inteiro que eu abordei lá. E vamos ver se eles conseguem me refutar, se eu tenho argumento para bater de frente com o que creem ou que falam em cima da interpretação deles em cima de Romanos 1. Vamos ver se o irmão aqui está correto? Vamos ver. Quero saber quando ele chega lá no verso 24, 25 e 26. Vamos lá. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo ele nos dá uma lição de amor ao próximo e de amor à igreja de Deus. Ele nos mostra fala a igreja de Deus para você levar sua mente já para líder religioso, templo, e aí já tá o irmão bem vestido, que aparenta ser evangélico, tem Romanos atrás, tem capítulo, tem versículo, tem Deus, tem a palavra lei, Cristo, Adão, Cristo, pecado, justiça, casamento, glória, vencedores, soberania, remanescente, Israel, salvo, louvor a Deus, amor ao próximo, Paulo, ministro dos gentios, Jesus e a Bíblia, a pessoa já vai levar a sua mente a isso sem perceber. Essas falas, o quanto desejava visitar essa igreja pessoalmente e o quanto pessoas, fala certo, não é igreja não, as pessoas. Nicolas, mas não tá certo? Tá certo ele falar igreja, mas olha onde que ele leva a mente das pessoas. Querendo ou não, ele leva para isso. Não existia só igreja na época não existia nada desse modelo que está aí, vamos dizer assim, como está hoje, naquela época. Então não é igreja não, é as pessoas que estavam em Roma. Pai do céu. Tentado realizar esse desejo, mas que não havia ainda conseguido. Precisamos trabalhar muito isso em nossa vida, a intencionalidade prática do amor, ou seja, querer amar, querer fazer algo e de fato fazer. Não ficar apenas na vontade, no desejo, no planejamento, mas ir lá e concluir a ação. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir comigo. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal, clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho e ative todas as notificações. E deixe aquele like lindo que ajuda demais na divulgação. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 1 de Romanos, nós vemos que o apóstolo Paulo, na primeira parte, ele se apresenta e demonstra o seu desejo. Vamos lá, vamos ver se ele fala está correto. Estudo hebraico. Para a igreja em Roma. Em seguida ele fala sobre a ira de Deus contra a humanidade. Não quero saber disso, eu quero você ler no contexto. Não fica indo através desses troços não. No versículo 6 nós vemos a apresentação de Paulo, como apóstolo. E ele se coloca como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. No versículo 4, servo do Messias, aí sim. Sobre Jesus, ele diz que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Paulo reconhece, diz à igreja de Roma, que diz às pessoas em Roma, a ressurreição de Jesus Cristo é uma das comprovações mais fortes de sua divindade, de sua messianidade, de sua filiação como Filho de Deus. Sua ressurreição declara Filho de Deus. E como apóstolo de Jesus Cristo, chamado para anunciar o Evangelho, ele diz no versículo 5, que a sua missão é anunciar o Evangelho a pessoas de todas as nações e um povo para a obediência que vem pela fé. Aqui Paulo já anuncia qual é o tema da carta. Em todo o tempo ele vai falar sobre a obediência que vem pela fé, a justificação que vem pela fé e a importância da graça na redenção. Então esse é praticamente o tema da carta. A partir do versículo 8 ele vai dizer... Ele vai pulando, mas tá bom. Ele queria estar com aqueles irmãos, o quanto ele já havia tentado, porque
o quanto ele já havia tentado estar com eles, e no versículo 8 ele diz por quê? Porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. No versículo 10 ele diz: em minhas orações, e peço agora, finalmente pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-lo. Paulo estava sempre orando, intercedendo por esses irmãos. É bom eles falarem essas palavras-chave, orando e intercedendo, para quando você fazer isso na sua denominação religiosa, você achar que você está fazendo como Paulo, sendo que Paulo não era filiado a uma denominação religiosa, abominou a teologia desgraçada de Gamaliel, esse lixo que os religiosos estão, não era religioso, abominaria o cristianismo hoje em dia, não era a favor da lei, e por aí vai. Para essa igreja, e o desejo de estar com eles era algo que estava sempre sendo pedido a Deus. Ele diz: eu peço a Deus que seja me aberto o caminho para que eu possa visitar. E por que isso? Versículo 12 ele diz: para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo queria estar com aqueles irmãos tanto para fortalecê-los na fé, como para que ele mesmo, Paulo, fosse fortalecido na fé. Essa visão que o apóstolo Paulo tem da comunhão é algo extremamente fantástico, né? É, fantástico na cabeça do evangélico, não estou dizendo que não seja, porque tem a palavra-chave, congregar. Ah, então Paulo queria se filiar à igreja de Roma, como se fosse um templo lá, tem até uma cruzinha em cima. Não. As pessoas de Roma, eu mandar uma carta onde tem umas pessoas reunidas e falar: ó, eu queria estar com vocês, a fé de vocês está falando aqui por todos os lados, queria estar com vocês, peço ao Criador por um dia estar com vocês, pra gente conversar um com o outro, pra gente se ajudar, encorajar um ou outro na fé, pra ninguém ficar caído entre nós. É poderoso, porque muitas vezes nós queremos estar entre os irmãos para fortalecê-los, né, para encorajá-los, mas ele não, ele deseja tanto encorajá-los como receber encorajamento. Aí fala irmãos, você pensa só a mente doentia religiosa, pensa só no irmão evangélico, aí o católico já não é irmão. No versículo 15 ele diz: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, porque ele era devedor, ele se sentia devedor. O chamado de Paulo para anunciar o evangelho era algo que ele levava muito a sério. No versículo 14 ele diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo não tinha esse negócio com ele. Ele pregava, Deus abrindo a porta, ele pregava, não importava a quem fosse sábio. Deus abriu uma porta. Aí na cabeça do evangélico, o que ele entende? Abriu uma porta lá da denominação, ele vai pregar lá dentro. Não é isso. Não é esse modelo. Totalmente diferente do que está aí hoje. Pelo texto, eu nem preciso ficar explicando, por isso que eu não estou explicando, só falando meio por cima, você já sabe disso. Sábio, fosse bárbaro, fosse judeu, fosse gentil, o seu desejo era pregar o evangelho. Por quê? E ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tinha consciência, né? Consciência viva, ele era envolvido por esse poder de que, em anunciando o evangelho, vidas estavam sendo libertas e alcançadas pela salvação em Cristo Jesus. Porque por isso ele diz que não se envergonhava desse evangelho, dessa mensagem. É algo que muitos de nós têm cometido hoje. Tem tido vergonha de se declarar cristão entre as pessoas. Que cristão, o quê? Aí não tá falando de cristianismo não, rapaz. Vergonha de declarar seu posicionamento de fé, mas Paulo ele vai na contramão desses sentimentos que nos cercam hoje, diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe uma outra mensagem capaz de levar salvação e redenção às pessoas, e eu e você temos essa mensagem a nosso alcance. A partir do versículo 18, Paulo vai falar sobre a ira de Deus contra a humanidade, e é algo muito sério. Entendi. O que ele tava lendo lá é troço de epígrafe. Isso daí, rapaz. Isso daí é adição, isso daí não existe, isso daí não é escritura sagrada, não. Paulo não escreveu esse troço em cima, não. Ele diz que Deus ele tem se revelado desde sempre, em toda a criação. No versículo 20 ele diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Para Paulo, não existe argumento contra o fato de você não acreditar em Deus, de você não buscar a Deus. Buscar a Deus, a mente do evangélico, ir para templo, sendo que não é isso. Ele não encontra argumento suficiente porque... Mais um troço.
segundo o Espírito Santo pôs em seu coração, Deus se revela em toda a criação, em tudo que foi criado, em todo o sistema vivo, em tudo que existe na Terra, no universo, enfim. Deus se revela por meio de todas essas coisas. Por isso Paulo diz, eles são indesculpáveis. Versículo 22 ele diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e de répteis. Paulo está falando sobre a criação de imagens de escultura, criação de divindades, a idolatria como termos gerais. Ele diz, olha, o ser humano ele tem tanto a consciência de que Deus existe, que ele trocou a glória do Deus invisível, que revelou e fez todas as coisas, por coisas criadas, por seres naturais, e passaram a adorar essas coisas. Você vê que o contexto agora, ele falando sobre a fé, queria estar com os irmãos em Roma, lá, ou seja, lá a localidade, perto de Roma, região de Roma, e fala de idolatria. Versículo 24, Paulo diz que como consequência do juízo de Deus sobre a prática, Deus os entregou à impureza sexual. Por quê? Versículo 25, porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ou seja, e ele fala nesse contexto, por que de pássaro? Quem faz pássaro hoje em dia? Nem o catolicismo faz. Bom, tem a pomba lá, mas eles não adoram. Então não tem nada a ver. É porque é Roma. Olha o contexto histórico. Roma. Quadrúpedes, você vê quadrúpedes na religião católica? Répteis. Roma. A idolatria começou a, como juízo de Deus, trazer sobre a humanidade uma série de desordem na área sexual, na área da impureza, na área dos pensamentos. Como fruto de sua desobediência, os seres humanos colheram cada vez mais perversidade. Estamos chegando à parte, hein? Entre si Vamos ver se ele fala. Versículo 26, ele continua dizendo: Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Você vê que não é em todo verso que ele passa esse marca-texto virtual amarelo para explicar. Percebeu isso? Mas quando chega no verso 26, 27 e 28, aí ele marca quase tudo. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão, ou seja, uma clara alusão à homossexualidade. Paulo coloca a homossexualidade como um dos severos juízos de Deus contra a humanidade. Mentira sua, mentira. Não é homossexualidade. Quando você fala homossexualidade, você já pensa o que existe hoje. Roma, meu filho, vai estudar Roma. Vai saber o porquê que ele falou de quadrúpedes. Me aponta aí quem que fica adorando quadrúpede. Ou qual região e qual época da escritura se adorava pássaro, quadrúpedes e répteis. Essa é a única passagem toda a escritura que fala claramente até das lésbicas e dos homossexuais. Agora, quem? Esses que trocaram as relações sexuais por outras. O Criador entregou a paixões vergonhosas. Mas fizeram mais do que isso. Trocaram relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Homens com homens receberem esse mesmo castigo merecido pela sua perversão. Imagine, um homem com outro homem casado e tudo bem. Se amam, se respeitam, respeitam o próximo, não fica dando em cima de ninguém, não faz maldita coisa de orgia, não vai pra desgraça de suruba nojenta, não vai pra balada, adota um filho ou uma filha. Aonde tem perversão nisso? Você consegue enxergar perversão nisso? Aonde a perversão nisso? Me diz.
Ah, né? Como é aqueles gays que ficam catando? Mas aí ele é pervertido não por ser homossexual. Isso vai do caráter que a pessoa não tem. Seja ela o que for. Trans, homossexual, lésbica e hétero. E o que eu vejo mais fazendo esse tipo de... Você sabe o resto? É hétero. Eu digo com toda certeza. Quem faz esse tipo de... é hétero. Já vi gay fazendo isso. E lésbica eu sei que existe. Mas o que eu mais vi na minha vida é hétero fazendo esse tipo de desgraça. Tipo de nojeira, cara. É isso que Paulo trata. Perversão. É perverter uma coisa pura. No caso, o sexo. Como um homem com um homem vai perverter o sexo? Hã? Ah, só porque tem um homem ali. Ah, entendi. Meu pai eterno. Vamos ver o que ele fala. Ele diz que porque eles se tornaram idólatras, porque eles não quiseram buscar a Deus, porque eles não quiseram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E essas paixões vergonhosas fizeram com que homem com homem tivessem relações sexuais entre si. Perversão. Não quer dizer que é por isso. Ah, é aí a origem, viu? Ah, porque idolatraram, aí se tornaram homossexuais, como se fosse isso. Como mulheres e mulheres, o que houve foi uma deturpação do que era natural, porque eles Sim, houve deturpação do que era natural. Agora ele vai levar pro que todo religioso leva, e é o que é mais fácil, porque estudar é mais difícil. Saber o contexto da época é mais difícil. O jeito é falar o que todo mundo fala, porque aí tem vários livros, aí tem um monte de coisa. Tem teologia pra explicar tudo, inexplicável. Misteriosamente tem mistérios que a gente não consegue explicar, mas a teologia explica tudo. Ela é muito boa. Ele vai dizer que é natural, a perversão do natural é homem com homem. Não. Homem com homem que faz coisas pervertidas. Entre os dois, aí é com eles. Ou você acha... Ó, uma pergunta. Um homem e uma mulher, um casal, tá lá 5 anos, 10 anos e decide chamar a amiga pra transar junto. O criador aprova esse tipo de troço acontecendo? Não! Porque isso é uma paixão vergonhosa e além disso que o criador entregou, fizeram isso, ou seja, um exemplo, colocaram mais alguém no meio em que você... talvez nem respeite, só tá lá para mera satisfação sexual, tratando como objeto, você se reduz aquilo a um objeto, você não tem respeito ao seu próprio corpo e não tem o respeito da sua esposa, que não deveria nem ter chamado de sua esposa, e da amiga dela, por exemplo. Isso é perversão do sexo natural? Isso não é abandonar o que é natural? Parece que o naturalismo na cabeça dos religiosos fica só no homem e mulher. O que passar disso... ai, meu pai. Não, não é isso. Leia o contexto. Começaram a cometer atos indecentes. Homens com homens. Que atos indecentes? É por ser homens com homens? Não. Por ser mulheres que trocaram suas relações sexuais naturais por outras? Não! Porque foram contra a sua natureza fazer tais coisas. Eu tô explicando sobre a ótica de uma coisa. Eu podia entrar na outras, que eu fiz o texto aí. Procure o texto em defesa dos LGBTs Romanos 1. E você vai ver se Paulo está falando igual ele está falando. Trocaram a glória de Deus em mentira. Deus... E o que mais está falando? O que mais que Paulo está detonando aí? É esses que trocaram, envergonham a coisa natural, que pervertidos sexuais que o Criador entregou por causa destas coisas, no contexto? O que mais Paulo fala?
Uma coisa liga a outra. Isso daqui, se você ler o verso 26, você tem que saber o de cima. Por que que tá... Por quê? Por causa disso o quê? O quê? O Criador entregou a parte das vergonhas. O quê? Você vai ler o contexto, igual ele leu. Beleza. Se bem que ele pulou algumas partes, mas tá bom. Pra saber aonde se chega. Agora, e você vê pelo contexto. O que mais você tá falando? Vamos dizer. Vamos entrar na cabeça doentia. Lésbicas e homossexuais ou idolatria? E envia a eles como forma de juízo o uso de uma sexualidade deturpada. Sim, sexualidade deturpada, mas na cabeça deles é só porque tem homem com homem. Isso daí na natural não pode. Versículo 28 ele continua. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Se atenta ao detalhe. Não sei se o grego tá esse mesmo troço, quase que eu falo um palavrão aqui, mas vamos lá. Olha aí. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberem em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento do Criador, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. E aí fala, injustiça, maldade, ganância e depravação. Ó, olha só. O Paulo, no contexto inteiro, ele está falando somente a respeito de... Vamos entrar, né? Vamos falar do jeito que eles falam. Homossexuais e lésbicas? Não, mas inclui também. Ou seja, os que desprezaram o conhecimento do Criador e o Criador entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que eles quisessem, o que não deviam, mas eles faziam, e se tornaram cheios de toda essa desgraça de injustiça, maldade, ganância e depravação, invejosos, homicidas, rivais, engano e malícia, bisbilhoteiros e por aí vai. Não é só os que praticavam relações antinaturais, não. É quem também era idólatra. E aí quem era só idólatra, não tinha um hétero no meio, não? Todos os idólatras na época eram homossexuais, lésbicas. Você tá me entendendo? Um religioso vai ver isso daqui e vai falar, meu Deus, olha, ainda bem que eu não dei oi pra aquele homossexual, ele vai pro inferno se não se arrepender. Na cabeça doentia deles. Você tá me entendendo? Quando o Paulo chega aqui, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento do Criador, eles os entregou. Quem o Criador entregou? Quem entregou? Pra quê? E quem foi entregue? Quem entregou? O Criador dos céus e da terra. Yud, Re, Vav, Re. Que aí tá Deus, esse troço aí no grego. Esse Theos aí. Para quem entregou? Para praticarem o que não deviam. Quem foi entregue? Os que cometeram atos indecentes, homens com homens, as mulheres que trocaram a sua natureza natural, né, umas com as outras, e os idólatras. Agora, todo idólatra era um homossexual? Era uma lésbica? Vamos dizer assim? Não. Então fala de héteros e de homossexuais e tudo mais. Que não é essa homossexualidade que você tá na sua mente hoje em dia. O contexto da época é outro. Paulo fala de outra coisa. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes. Até porque, vamos pensar mentirosamente, tá? Aqui Paulo somente está falando de homossexuais e lésbicas. Vamos pensar isso. Ó, o que eles são? Bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolente, arrogante, presunçoso, tudo mais. Desobedientes ao pai, são insensatos. Cadê os heterossexuais aí? Não pratica essas mesmas coisas, não? Paulo é burro? Paulo foi burro de esquecer? Paulo era burro. Quando ele escreveu, ele não estava sendo inspirado, não. Ele estava escrevendo assim, e aí ele esqueceu. Ele estava tão fissurado igual os evangélicos de falar de lésbica e de homossexuais que ele esqueceu de falar que hétero também faz isso. Hétero não é bisbilhoteiro? Hétero não é caluniador? Inimigos do Criador não é os héteros, não? Não tem hétero aí? É só os homossexuais e as lésbicas?
Não, né? Não. Arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ou seja, o que nós temos visto na humanidade hoje, a impiedade, a homossexualidade, a ganância, a inveja, o homicídio, todas essas coisas são... Aí coloca tudo num balaio, como se fosse uma desgraça pro mundo. Meu pai eterno. do juízo de Deus. Quando é desgraça, é a religião protestante, se você pensar bem. Contra a maldade do ser humano, que insiste em saber que Deus existe, que insiste em conhecer a Deus por meio dos seus sentidos naturais. É por causa desses troços que é ateu na sua maioria, quer dizer, homossexuais em sua maioria que eu já vi são ateus. Que fala assim, um Deus que fala essas coisas, eu não sirvo a ele. Aí já desacredita do Messias, da Escritura, e aí se torna, aí sim o criador entrega uma disposição mental reprovável. Que aí já começa a cometer atos indecentes, já não tem uma família formada, já é tudo com as pernas lá pra cima. Mas mesmo assim insiste em pecar contra ele e chamar de justo aquilo que é pecado e de chamar de correto aquilo que o Senhor considera vergonhoso. Como se a homossexualidade, a prática, fosse vergonhosa. Eu quero saber de onde que ele leu isso. O que eu e você precisamos fazer é nos posicionar. Como cristãos, nós precisamos assumir a vida em santificação e em honra para que o juízo de Deus não recaia sobre a nossa vida. E como nós fazemos isso? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e recebendo a adoção de filhos e uma vida santificada para a glória de Deus. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Clique no sininho. Então foi isso a explicação dele. Eu vou tentar trazer essa minissérie, eu não vou prometer, de ler, por exemplo, leu Romanos 1, depois eu vou lá 1 Coríntios 6, e vamos ver na parte que ele chega de homossexuais e tudo mais. E aí a gente vai ver. Tá certo? Até a próxima. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Leia o texto que eu fiz, produzi a série aí de Em Defesa dos LGBTs. Romanos 1, 1 Coríntios, quer dizer, primeiro de tudo, né? Levíticos 18, que naquela época eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje, desde a época que eu fiz esses outros, Romanos 1, que é muito mais completo. Mas tem lá Levíticos 18, 22 e 16 também. Aí tem o Defesa dos LGBTs, Romanos 1, 1 Coríntios 6, Judas e Mateus. Tá bom? E também tem um vídeo que já deve ter saído para vocês sobre Apocalipse. Tá bom? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E você, minha irmã, irmão homossexual ou lésbica, fique tranquilo que Paulo não está falando contra o seu modo de vida, o seu modo de ser natural. Que você que não finge ser o que você não é, ou seja, um hétero, uma garota hétera que finge ser lésbica para pegar amiga, isso daí o criador na prova, porque não é ela. Isso é natural contra ela. A mesma coisa que acontecia também na época de sacerdotes homossexuais transarem um com os outros umas orgias desgraçadas com criança. Você acha que o Paulo não ia falar que é abominável isso? Que é uma disposição mental reprovável? Algo que não deve ser aprovado? Isso não deve ser aprovado, orgia nenhuma. Casal é 2, não é 3, não é 4, não é 5 não. Entende? Olha o modelo da escritura, olha o que Paulo fala. Então fique tranquilo, você que leu, guarde aí enquanto o Facebook não tira do ar, tá certo? Esse vídeo é para afirmar mais ainda o que eu disse. E é isso, tá bom? Muito obrigado a você que me assistiu até aqui. Talvez no próximos vídeos sobre... vamos ver se alguns dele conseguem me convencer que lá tá escrito isso mesmo. Próximo seria 1 Coríntios 6, depois vai por sequência do que eu já fiz. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.
Até que enfim, agora eu vou. Tchau, tchau.